Olá, professores, nesse vídeo, a gente vai ver alguns aspectos, né, do que nós conversamos na webconferência de hoje, porque hoje ainda são 11/6, né, ainda estou gravando esse vídeo no mesmo dia, tá bom? E vamos ver, tá bom, aqui no slide, eu vou comentar os mesmos aspectos que nós conversamos na web, tá bom? Para os professores que não tiveram acesso à reunião hoje por conta de diversos aspectos e problemas aí da internet e outros assuntos. Então, vamos cá para o nosso slide, ver como a gente vai estar abordando, tá? Deixa eu puxar aqui. Muito bem. Olha, sobre o formato das atividades. No ano passado, no ano de 2020, a gente estava trabalhando com um formato modular, que foi uma questão de emergência, foi uma questão que os professores que pegavam complementação estavam chegando no final do ano, do período. Então, nós tivemos que traçar algumas estratégias para tentar nivelar, né, aquela correria intensa do ano letivo. Então a secretaria fez vários planejamentos, né, para a gente realizar essas atividades com os alunos. No entanto, até hoje as atividades ainda estão saindo, né, a passos curtos, por conta de diversos problemas aí que a gente tem na comunidade e questão de distância, de outros aspectos, outros assuntos, né? Então, sobre as atividades, né, que a gente vai tratar agora em 2021, já vai mudar um pouco, vai ser diferenciado, né? Agora nós vamos trabalhar por componente. O componente ele vai ser executado integralmente, né? E depois que ele é executado, ele não volta mais naquele rodízio. Então passa para o próximo componente e aí passando para os demais até a finalização de todos os componentes da área de conhecimento. As atividades a gente vai discutir a respeito de como a gente vai estar produzindo elas, né? Fazendo assim, essa reflexão sobre, tá bom? Por conta que a própria comunidade solicitou, né? Os alunos também tiveram vários problemas aí com essas atividades e a gente precisa refletir um pouco sobre essa questão da produção de atividades, porque a nossa escola ela trabalha 100% com atividade impressa, então a gente depende só, o único mecanismo que a gente tem para abordar com os alunos e para realizar esse andamento do ensino-aprendizagem é através do papel, né? É através da atividade impressa. Então, vamos refletir sobre esse assunto, esses aspectos, né? Diversos deles, para a gente estar realizando uma atividade que contemple, que os alunos consigam realizar, né, tá bom? Nesse primeiro momento a gente tem um nivelamento. O nivelamento ele a execução dele é através do plano de curso do ano passado, que a secretaria disponibilizou para a gente, um plano adaptado para esse nivelamento. Ele vai ser executado somente até a finalização da N1. Após isso, né, a gente continua a execução do plano de 2021, normalmente, tá bom? Vamos seguir aqui. Aquele processo que a gente tinha combinado e conversado a respeito no ano passado, né, que é o cognitivo prático. Isso, a gente acabou refletindo que esse processo aqui, ele é muito, mas muito importante mesmo, agora no desenvolvimento das atividades impressa, que no nosso caso não tem mais nenhum outro acompanhamento a não ser essa atividade impressa, né? E aí a gente precisa refletir sobre esse assunto, tá bom? Vamos conversar um pouco mais, eu vou desaparecer aqui da tela e aí a gente vai agora 100% para o slide, tá ok? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte,
esse processo cognitivo aqui, prático, a gente tinha combinado, né? Mas isso aqui eu trago para a gente fazer uma reflexão, né? Sobre as possibilidades. O professor ele tem 1001 estratégias para trabalhar com o aluno, né? Aqui a gente vem trazendo algumas sugestões para a gente discutir sobre as possibilidades para a melhoria, né, da atividade para o nosso aluno, tendo em vista que eles reclamam muito por conta que eles não estão conseguindo realizar essas atividades, né? A gente percebe que a atividade ela é composta ali pelo conteúdo e as atividades objetivas, né? Então os alunos eles pegam um bloco de conteúdo para fazer leitura e em seguida responder algumas questões, alguns questionamentos. Então, muitos reclamaram, né, que não estavam conseguindo. E o fato deles não estar conseguindo é um problema, porque a gente está fazendo uma atividade para os alunos que eles não estão conseguindo fazer, né? E mesmo os que conseguem fazer alguma coisa, eles fazem assim pelo instinto mesmo, né? Porque muitos deles eles não têm essa habilidade de estudar sozinhos, né? Eles não têm essa habilidade de se organizar por estudo, né? Então, quando eles se deparam com um monte de atividade assim, eles fazem e vão fazendo ali o que eles lembram, eles vão fazendo, né? E o que não lembram é delicado esse assunto, porque a maioria dos alunos que a gente percebe da zona rural, ele tem um problema na leitura, né? Ele lê, mas não entende. Então, são poucos alunos ali que conseguem desenvolver uma leitura razoável, uma escrita também. E aí, tendo em vista isso, a gente precisa refletir sobre esse assunto para elaborar nossa atividade de forma que atenda realmente à necessidade desse aluno, porque esse é o nosso objetivo, né? E diante dessa problemática, a gente tem o único mecanismo é essa atividade, né? E a forma que a gente vai fazer essa atividade vai fazer a diferença na hora desse aluno realizá-la, tá bom? E aí aqui eu coloquei 4 passos para a gente 4 passos para a gente analisar um pouquinho, né? A questão desse processo. Que aí, a gente seguindo aí numa sequência, não necessariamente, mas o professor também pode formular a sua, né, ao seu formato de abordar, né? Mas claro que a gente precisa saber um pouco da realidade, né, dos alunos. E aqui a gente tem o quê? O aluno, quando ele recebe a atividade, né, ele vai ter o primeiro contato com essa atividade, né, uma forma de que ele precisa se situar, ele precisa analisar, ele precisa identificar, né? Essa atividade, a gente tem que incentivar ele a fazer alguns passos, né? A fazer alguns passos, porque a educação em si, o processo educacional em si, a sugestão que é formulada pela educação pública é baseada em 4 pilares, né? Que aqueles pilares, os velhos pilares, que é o conceitual, procedimental, factual, e o 4º pilar... Eita, rapaz, eu nunca lembro desse 4º pilar. Muito bem. Mas, enfim, não tem como a gente utilizar esses 4 pilares não atividade impressa. É claro que a gente precisa da presença para poder consolidar alguns aspectos, né? Mas podemos fazer uma tentativa de realizar que o aluno realize alguns procedimentos, né? No qual a proposta do professor para uma atividade para o aluno envolvam alguns procedimentos que esse aluno venha a fazer análise, né? Que ele venha a refletir, a pensar, né? Que construa ali que faz ele sair daquela zona de conforto dele, né? Que faça ele pesquisar, né? Que ele vá para um campo, ele vai observar numa mata, ele vai observar numa lagoa, num igarapé, que ele observe no campo, no céu, ou que ele faça aí uma conversa com os familiares. Então,
a pesquisa outra forma também de introduzir o procedimento dentro da atividade do aluno, né? E para finalizar, a produção. Ele tem que produzir. E o ato de produzir é muito importante para esse aluno, que é para ele desenvolver as habilidades, né? Então, dentro da atividade, a gente tem que... isso aqui foi uma proposta, um pensamento que eu trago para poder a gente abordar esse assunto. É claro que tem uma infinidade de coisas, infinidade de outros procedimentos que o professor pode estar adotando para ajudar o aluno a sair desse estagnamento, né? Que é um estagnamento que a gente tem agora, que ficou pior, né? O estagnamento da educação depois da pandemia. Claro que a educação estava estagnada em um determinado ponto, né? Mas agora piorou, o prejuízo dobrou, ficou 3 vezes, 4 vezes pior, porque o aluno não tem mais a presença, tá bom? Então, assim, dentro da atividade é possível a gente fazer isso? É possível a gente criar esses procedimentos para o aluno analisar, para o aluno pensar, para o aluno pesquisar, o aluno produzir? Vamos mais à frente para a gente descobrir, tá bom? Então, assim, eu trago isso porque o Conselho Escolar, nós discutimos muito a respeito desse assunto, né? Os alunos também trouxeram muito a sua fala através de um conselheiro do conselho que ele é aluno, e ele falou a respeito dessas situações, né? Colocou a ideia da utilização do livro didático, que inclusive a gente vai discutir sobre isso, né? Eles estão sentindo que essa atividade ela não está surtindo resultado, né? Primeiro, porque esses alunos, eles não são acostumados a estudar sozinho, né? E segundo, que a gente está trabalhando com atividade somente com conceitual, né? Então, deve ter outras questões a mais também, né? A falta do interesse também por parte da comunidade por conta de todo esse processo da desmotivação, né? Eles estão longe de uma socialização com outros colegas. Tem colega que fica doente, né? Tem aluno que fica doente porque não consegue mais ver os amigos, etc, né? E isso é caso de realidade na nossa comunidade. A gente tem alguns alunos assim, né? E tudo isso é muito delicado. E aí a gente abordar uma atividade diferenciada para tentar experimentar formas, porque isso aqui é um problema que o mundo todo está tendo, né? A gente não vai conseguir solucionar o problema do mundo, mas talvez nós consigamos diminuir ainda mais, né? Que era o nosso objetivo ano passado, de diminuir o prejuízo do aluno. Agora o nosso objetivo é diminuir mais ainda esse prejuízo, né? Para esse aluno. Então, tendo em vista que esse aluno ele não consegue estudar sozinho, ele está dependente de um professor, ele está dependente de uma sala de aula, né? Coisa que a educação ela está fazendo com os alunos é criar essa dependência. O aluno não está despertando as suas habilidades que ele deveria, porque se os alunos tivessem as suas habilidades aprimoradas, eles não tinham problema de estudar sozinho. É claro que Brasil afora a gente conhece muito aluno aí que ele dá conta de si próprio sem problema nenhum. Ele estuda e vai embora, né? Não precisa de um professor nem para ensinar ele. Se ele quiser, ele estuda sozinho a vida dele toda. Mas a gente sabe que, principalmente nós, os alunos da zona rural, né, que estão aí num limiar eu esqueci da palavra. Estão no limiar de uma questão social muito delicada, né? Que só mesmo esse programa ele já tem uma debilidade, né? Uma debilidade que faz com que os nossos alunos eles estão em desvantagem em relação aos alunos que estudam na cidade, de todos os aspectos, né? A proposta educacional gera desvantagem, a escola gera desvantagem, né? Porque ela não tem ali os funcionários devidamente para atender, não tem recurso, não tem isso, não tem aqui, não tem ramal. Então, nossos alunos da zona rural, eles estão em desvantagem em relação aos alunos da cidade, com certeza,
né? Primeiro, a questão cultural da zona urbana também é diferente da zona rural. Tendo em vista que tem muitos alunos esforçados e tem muitos alunos que conseguem resultados incríveis, mas é pelo esforço e uma vontade que ele busca dentro de si, né, para conseguir isso. Porque os investimentos para a educação é muito imprópria, né, e invalida todo esse esforço. Porque o aluno, mas apesar de todo esse esforço, ele consegue resultados incríveis. Tá bom? Então, isso aqui foi para a gente analisar esse aspecto, né? Para dar entrada sobre como a gente vai trabalhar nossas atividades agora. A abordagem dos conteúdos, ele vai ser através, né, a abordagem de todas as habilidades, como no ano passado a gente tinha abordado só algumas habilidades, né? Mas agora é todas, a gente vai abordar todas as habilidades, né? Quando o professor for fazer o plano dele, vai considerar todas as habilidades agora, observando o currículo para o nivelamento, né? O plano de curso de 2020 adaptado, que nós vamos entregar para os professores também. Aqui era um esquema de proposta, né? Para a gente fazer essa reflexão sobre a atividade, né? Digamos que a gente tenha lá o conteúdo de abordagem, né, que é o conteúdo do plano de curso do aluno, que é o conteúdo do currículo, que é exigido. É claro que o currículo não pede somente conteúdo, mas ele pede ao desenvolvimento de várias habilidades, não é verdade? E aí, para cada habilidade dessa, o professor vai utilizar alguns conteúdos, né, para desenvolver os trabalhos, assim, né, analisando se o aluno ele adquiriu ou conseguiu desenvolver aquelas habilidades. Então, nessa proposta, então, há uma questão de como a gente vai fazer essa abordagem. Como a gente vai apresentar esse conteúdo, né? É de certo que tem muitas atividades que você coloca lá, o aluno faz a leitura, não entendeu nada porque ele tem problema de leitura, e aí ele vai resolver o questionário, não resolve porque ele tem essa questão. E outra, o aluno ele se sente muito solitário. O professor, ele é muito acostumado com a presença do professor, agora não tem mais professor. Tem um papel na frente dele. Então, assim, com esse papel, o professor conseguir interagir com o aluno, né, ali dentro da atividade, chamar a atenção dele para isso, né, trazer exemplos, e etc, etc. Como o professor faz na sala de aula. Quando o professor está na sala de aula, ele traz exemplo da vida dele, traz exemplos de outros alunos, de outras escolas, exemplos até de outros países, né, para tentar incentivar aquele aluno, para tentar motivar ele, ou então para chamar a atenção de alguns alunos que também ficam ali sem interesse nenhum da aula e ainda atrapalham os outros. Então, o professor acaba utilizando diversas estratégias através do diálogo, né, para trazer essa reflexão. Muitas das vezes o professor traz imagens, né, ele traz vídeos para a sala de aula, que é para tentar fazer com que esse aluno observe a realidade e faça uma reflexão sobre as suas atitudes, né? Nessa atividade, o professor pode fazer isso também. O professor pode fazer uma reflexão, ali trazer um texto, né, perguntar para o aluno o que foi que ele achou daquele texto, colocar 3, 4 linhas para ele escrever o que foi que ele achou, né, desse texto. Então, assim, é muito importante isso, essa interação o aluno se sentir, né, acolhido ali naquele momento, né? Ele fala, poxa, o professor está conversando comigo, legal, né? Então, assim, dentro desse processo é legal, né? Porque acabou a conversa com todo mundo, é difícil conversar. Até nossa comunidade também, os contatos, são poucas pessoas que a gente tem contato e telefone. Então, a gente pode contar ainda mais um pouco que tem o WhatsApp. Então, é muito delicada essa questão nesse momento, né, da comunicação. Então, como o professor tem essa forma de comunicação com o aluno, né, coloca isso, né, ele pergunta para o aluno também o que ele está achando da aula dele, né, pede para ele escrever isso, porque a produção textual é um exercício ótimo. Além dele estar fazendo uma produção, ele está expressando as suas ideias e o seu ponto de vista em relação à sua proposta de saber como é a sua atividade,
né? Então, façam, né, essa interação com os alunos, criem instruções, né, incentive a questão da pesquisa, faça ele realizar procedimentos, né? E aí a produção, olha só, produção aqui, o campo da produção, olha o tamanho do campo da produção. A gente pode explorar, né? Mas aí vai de professor para professor, né? Daqui a pouco o conteúdo ali do professor pode ser maior do que a produção, a instrução pode ser maior do que o conteúdo, né? O objetivo de avaliação ali, a atividade objetiva pode ser maior do que a interação. E aí é o professor que define a sua estratégia, a sua didática. Mas aqui a gente traz uma forma de compreender, não de compreender, de a gente refletir sobre essa situação, né? Porque a atividade, somente o conteúdo com atividade, os alunos eles não avançam, né? Ou seja, o prejuízo que a gente estava tentando cobrir, a gente não cobre, porque o aluno ele não estava conseguindo fazer. Então aí é bom a gente refletir um pouquinho nesse formato, né? De como a gente vai produzir esse material para ele, tá bom? E aqui são algumas sugestões. Tem milhares de formas. O professor pode usar, né, e abusar dessas metodologias. Pode usar e abusar. A gente pede que façam isso, que é para ver se a gente consegue melhorar a interação do aluno com a atividade. Os meios utilizados que a gente vai utilizar, os meios utilizados que vão ser aplicados, né, vai ser a produção da atividade, vai ser a atividade impressa e, né, lá, em alguns momentos o livro didático. A discussão do livro didático, a gente observou várias problemáticas. Uma delas é que o livro didático ele não contempla todos os conteúdos que o professor necessita para abordar um certo planejamento, que já vem definido do plano de curso. Então, ficaria delicado pegar um livro desse e entregar para o aluno e o professor fazer comandos, porque a ideia era a seguinte: o professor ia pegar aqui o livro didático e o aluno ia pegar um livro didático, né? O aluno ia pegar um livro didático e através dessa produção aqui ia gerar comandos, né, para o aluno, né, se organizar, um comando organizado, baseado no currículo, para a abordagem do aluno. Ele ia fazer leitura, ele ia resolver exercícios, ele ia produzir textos, né? Então, o livro didático ia ser mais uma ferramenta bem assídua dentro desse mecanismo. Mas, infelizmente, não dá para ser essa ferramenta assídua, porque tem muitos conteúdos que tem aqui no plano de curso, muitos conteúdos que tem no plano de curso, mas o livro não contempla. Então a gente teria que pegar um livro, outro livro, não saberia quantos livros ter que pegar para o aluno, e isso fica inviável. Mas podemos utilizar o livro, sim, em alguns, né, conteúdos. O aluno vai levar esse livro para casa, né, o professor também vai ter em mãos esse livro, e vez ou outra, o professor, a atividade ou outro, o professor pode direcionar a atividade para o livro didático, né? Claro que ele vai produzir atividade ali, né, também ali para impressa, mas o que ele tiver no livro e conseguir linkar para o livro, melhor ainda. E quando ele fizer essa linkagem, ele vai falar para o aluno somente os procedimentos que ele vai ter que fazer, né? Fazer a leitura, depois fazer isso, resolver um exercício, ir na página tal, olhar isso, né? A língua portuguesa tem várias coisas também, como identificar um livro, tem, por exemplo, a editora, fazer um reconhecimento, saber o que é ISBN, né? Então tudo isso é interessante. O livro, além do conteúdo, ele é uma ferramenta de descoberta também, fora os conteúdos, né? Mas como identificar um livro, conhecer os aspectos do livro. Mas a ideia é que o professor oriente esse aluno, né? Se ele não produziu atividade aqui na impressa, ele vai orientar o aluno na atividade que já está pronta no livro. E também nós temos a novidade do acompanhamento individual, né? O acompanhamento presencial, que ele vai ser um agendamento individual de alunos com muita dificuldade, que a gente vai trazer na escola, o professor fazer a escuta dele, fazer uma análise e ajudá-lo no desenvolvimento dele,
né? Porque só com atividade impressa ele está com problema. Vamos para a carga horária. Primeiro rodízio é o nosso foco. O primeiro rodízio já está planejado. Os demais a gente não vai falar sobre eles, tá bom? A gente vai executar o primeiro rodízio agora, que é o que a gente precisa fazer nesse primeiro momento, enquanto a gente está organizando ainda os demais rodízios, tá bom? Então, dentro do primeiro rodízio, nós temos aqui, vai iniciar com linguagens e códigos no 6º e 9º ano, né? Primeiro, a data é de 17/5 a 17/7, ou seja, já passou, né? E 17/5 a gente já está quase finalizando, daqui a pouco finaliza. Mas a gente vai trabalhar com essa data retroativa na atividade, tá bom? Para todas as finalidades de arquivamento. Então vai começar aqui, 8º e 9º ano, linguagens e códigos, ciências humanas no primeiro ano do ensino médio, pegando aí o projeto de vida, que é uma coisa que a gente vai já falar sobre isso, e com autoconhecimento parte 1, e na segunda série do médio, ciências da natureza, pegando autoconhecimento do projeto de vida. E no 6º e 7º ano vai estar ciências humanas. O segundo rodízio, que é mais para frente, não tem data porque a gente vai definir ainda, né? Ciência da natureza no 8º e 9º, linguagens e códigos no primeiro ano do ensino médio, ciências humanas, né? Linguagens e códigos no primeiro, ciências humanas no segundo do médio, né? Linguagens e códigos no primeiro do médio vai pegar projeto de vida, autoconhecimento parte 2, e humanas vai pegar relacionamento interpessoal parte 1, tá bom? E o 6º e 7º ano vai estar realizando linguagens e códigos. No terceiro rodízio, ciências humanas está no 8º e 9º ano, ciências da natureza está no primeiro ano do ensino médio com autoconhecimento no projeto de vida, e linguagens e códigos no segunda série do médio, né, com relacionamento interpessoal no projeto de vida. E 6º e 7º ano está finalizando, né, com ciência da natureza. Projeto de vida. Vamos ver aqui como vai ficar essa situação. Projeto de vida, não vou entrar muito nesse assunto, porque já foi apresentado para vocês na formação. Então, lá todos os conceitos estão lá, vocês já tiveram contato, né? Aqui nós vamos ver só como esse projeto de vida vai ser aplicado. Nós fizemos a escolha do projeto de vida, né, do livro Projeto de Vida, mas a secretaria disse que nós temos que fazer receber o livro que eles escolheram lá, né, para todo mundo, através de uma escolha da maioria, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos realizar nosso projeto de vida com o projeto que os professores selecionaram. Se os professores não quiserem realizar com esses livros que foram selecionados, vai ficar aberto para o professor escolher e ver qual é o melhor livro para executar as atividades, quais são as atividades mais, mais interessantes para a realidade dos nossos alunos. Se bem que seria interessante que os nossos alunos participassem da escolha desses projetos, porque é um projeto de vida e é um projeto para eles, né? Mas infelizmente não tem como a gente fazer isso nesse momento. Provavelmente, quem sabe no futuro a gente consiga fazer com que os alunos escolham seus projetos de vida. Então, o projeto de vida ele vai entrar na carga horária subtraindo, né, a carga horária de componentes. Como assim subtraindo? Subtraindo. Ele vai entrar em cada componente subtraindo uma determinada carga horária, né? Na soma total dela será a carga horária total daquele componente como era antigamente. Ou seja, a carga horária desse componente já é pouco para o aluno, dentro do programa, agora vai ficar pior. Vai ficar pior porque entrou o projeto de vida e consome a carga horária que seria do componente. Isso é desastroso. Então, como é que ficou? Geografia, de 80 horas, vai subtrair 8 horas e vai ficar agora a geografia com 72 horas. Tá? Então, 72 horas é geografia e 8 horas projeto de vida, que vai dar 80 horas. História, a mesma coisa.
Filosofia é 40 horas, vai subtrair 4 para projeto de vida, então filosofia vai ficar com 36 horas. Filosofia junto com projeto de vida vão somar 40 horas. A mesma coisa para sociologia. Biologia, matemática são 120 horas, né? 12 horas vai ser subtraído para o projeto de vida. Logo, agora a matemática vai ficar com 108 horas. Então, 108 horas de matemática com 12 horas do projeto de vida vão ficar 120 horas. Biologia é 60 horas, né? Subtrai 6 horas para o projeto de vida. Agora, a biologia só tem 54 horas, né? E de 54 horas com 6 horas de projeto de vida vão só se tornar 60 horas. A mesma coisa para química e física. A mesma coisa que das cargas horárias de 40 horas, né? Segue o mesmo princípio. Então, linguagens e códigos, né? A professora Inês ela vai executar 12 horas por projeto de vida em língua portuguesa, vai executar 4 horas em espanhol, vai executar 4 horas em inglês e 4 horas em artes. Tudo isso vai somar 24 horas de carga horária em cada rodízio, tá? Isso é para um rodízio de uma turma, né? Rodízio na outra turma vai ser mais 24 e o terceiro rodízio na outra turma mais 24, tá bom? Projeto de vida para ciências humanas, o professor Giovanni vai executar história 8 horas, geografia 8 horas, filosofia 4 horas e sociologia 4 horas. Projeto de vida para ciência da natureza, matemática vai ser executado 6 horas, biologia 6 horas, física 6 horas e química 6 horas. Lembrando que projeto de vida é um projeto somente para o ensino médio, tá bom, pessoal? É somente para o ensino médio. Linguagens e códigos, a gente está vendo a questão da filosofia de educação física, mas a educação física vai executar somente 8 horas no total, né? Então, educação física executa 8 horas de projeto de vida, tá bom? Vamos olhar como vai ficar o rodízio de ciências humanas. Aqui a carga horária semanal, 6º e 7º anos, professor que vai ficar com humanas, vai pegar a geografia. Na primeira semana ele vai executar essa sequência de carga horária durante a semana. Nós vamos utilizar todos os sábados possíveis nesse primeiro rodízio, que a gente está fazendo com atividade remota. Assim, quando iniciarmos a presencial, não precisaremos mais trabalhar nos sábados. Então segue ali. Geografia, ele vai executar toda a carga horária de 100 horas que ele tem ali, somente em 4 semanas. Ele já finaliza a carga horária de geografia no 6º e 7º ano. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente vai fazer por componente corrido. Executa o componente, finaliza ele e vai para o próximo. Executa, finaliza e vai para o próximo. Então, a gente não vai fazer mais misto como eu estava fazendo antigamente. Tá bom, pessoal? E aí, essas cores, elas representam ali as notas. Então, a nota para carga horária acima de 80 horas vai ser dividido por 4 e aí, né, a cada 4 quarto, né, ali, ele vai ser uma avaliação, tá bom? Por exemplo, 100 dividido para 4 vão ser 25 horas. Então, de 25 horas em 25 horas será realizado uma avaliação. Então, aqui, na primeira semana, a semana de geografia que começa 17/5 a 10/6, né? Ou seja, já terminou ontem o rodízio de geografia. Como a gente está atrasado, a gente vai encaminhar agora. Mas a data vai permanecer a mesma, tá bom, pessoal? A primeira semana vai ser 5 horas a cada dia. E aí, no sábado da primeira semana, faz a N1, né? Na sexta da segunda semana, a N2. No sábado da terceira semana, a N3. E na quinta da quarta semana, faz a N4. Tá bom, pessoal? Então, as atividades vocês vão fazer nessas datas aqui. Tá ok? Aqui temos o período
e aqui a semana. Essa aqui é a semana de 17/5 a 10/6, tá? Aí vocês vão analisar quais são os dias que vocês vão fazer essas avaliações, tendo em vista que a avaliação já vai junto com a atividade. O professor pode fazer o módulo inteiro dessa atividade aqui. Que já, né? Agora, nesse momento, a gente vai fazer o módulo inteiro, tendo em vista que o nivelamento vai ser executado somente até o final, até aqui, a N1. Então, preste atenção. O nivelamento vai ser só até a N1. Depois da N1, né, a gente começa o plano de curso padrão de 2021. Mas até essa semana aqui, até o N1, será nivelamento. Tá bom, pessoal? História, né? Vai começar dia 11/6 e finaliza 6/7. Então, N1 na quarta-feira da quinta semana, N2 na quarta-feira da sexta semana, N3 na quinta-feira da sétima semana e N4 na terça-feira da oitava semana. Religião, a mesma coisa, só que observe, só tem duas avaliações, porque carga horária abaixo de 80 horas só fazem 2 avaliações. Então aqui faz a primeira avaliação e a segunda avaliação, tá bom? É dividido em 2 e faz 2 avaliações. A carga horária divide em 2, então dá 20 horas, a cada 20 horas faz uma avaliação. Então tem uma avaliação, 2 avaliações. A N3 e N4 vão ser repetições dessas respectivas aqui, tá? Então, a 1 repete, repete na N3 e a 2 repete na N4, tá bom? Linguagens e códigos. Português vai começar dia 17/5 e finalizar dia 15/6, né, com as suas respectivas avaliações, tá bom? Com as 4 avaliações. Espanhol vai começar dia 16/5 e finalizar 25/6. Inglês 26/6 e finalizar 6/7. E arte 7/7 a 17/7. Observe que aqui eu não coloquei ainda o projeto de vida, mas quando eu encaminhar o documento para vocês, o projeto de vida já vai estar aqui identificado para vocês executarem, tá bom? Ciências humanas, né, 17/5 a 4/6, geografia, 5/5 a 24/6, história, 25/6 a 6/7, filosofia e 7/7 a 17/7, sociologia. Ciência da natureza, 17/5 a 2/6, matemática, 3/6 a 17/6, biologia, 18/6 a 2/7, química, 3/7 a 17/7, física, e finalizou ali o primeiro rodízio. Lembrando que o rodízio eu solicitei a complementação dos professores somente para o primeiro rodízio, porque a expectativa é que os professores sejam contratados logo em breve. Ninguém sabe ainda nenhuma data definida, mas a qualquer momento pode acontecer, né? Então, os nossos planejamentos são baseados em incertezas de que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Então, a sequência de atividades, a sequência didática, não vai ser por atividade, pessoal, vai ser por componentes, tá? Aqui foi um equívoco, mas a sequência vai ser por componente. Ou seja, cada professor vai fazer uma sequência dos componentes da sua área de conhecimento, né? Uma sequência de português, uma sequência de espanhol, uma sequência de inglês, uma sequência de artes. Uma sequência ela já vai ser baseada toda no planejamento daquela semana lá, daquela cronograma que eu passei ali anteriormente, tá bom? Vocês vão trabalhar os conteúdos, os procedimentos de vocês, tudo em uma sequência só, por componente. Como o desenvolvimento dessa prática ficaria? O professor tem ali os 4 componentes da área de conhecimento dele, ele vai executar uma e as demais ficam em stand-by, né? Assim que ele executar uma, abre a próxima, ele vai para a próxima
e aí a anterior já foi eliminada, ele não vai mais trabalhar esse componente. E assim sucessivamente até concluir todas as áreas de conhecimento. Aí, quando finaliza todas as áreas de conhecimento, né, é o momento que acontece o rodízio. Roda, o professor vai para a próxima turma e faz o mesmo procedimento. E aí a sequência didática e as pagelas, os diários de classe, né, vão ser produzidos por componente, tá bom? Então, cada professor da sua área de conhecimento vai ter uma pagela para, por exemplo, a linguagem de código vai ter uma pagela para português, para espanhol, para inglês e um para artes. Um para cada. Ciências humanas, a mesma coisa, né? Ele vai fazer tanto uma sequência didática para história, uma para geografia, uma para religião, uma para filosofia e uma para sociologia, no caso do médio, né? A mesma coisa vai ser para o diário de classe, né? Um diário de classe para cada componente. Assim a gente consegue realizar o arquivamento das documentações didáticas, das documentações dos professores. Aqui é a nossa capa de atividade, como os professores alguns já têm conhecimento. Na capa de atividade, o professor vai editar aqui a série, ele vai no formato Word para o professor, para ele introduzir os conteúdos e procedimentos para os alunos, tá bom? O professor vai colocar aqui qual é o número da atividade, qual é a sequência da atividade, tá bom? Geralmente a gente trata aqui como lote, né? Lote quando é muitas atividades. Então, o primeiro lote, a primeira atividade, certo? O nome do professor, o telefone do professor, para o aluno entrar em contato, tá? É muito importante esses dois critérios aqui. O professor não deve esquecer, porque quando o aluno recebe o material e ele não tem essa informação, ele vai ficar muito frustrado, porque ele não sabe nem quem é o professor, né, que está fazendo aí essa matéria, essa atividade para ele, tá bom? Então é muito importante que vocês coloquem aqui essas informações. Outra situação muito importante também é isso, pessoal, a rotina de orientação do aluno, tá bom? É muito importante porque o aluno, eles tiveram muita dificuldade em realizar as atividades por conta dessa orientação, né, por conta da falta dessa orientação. Então essa orientação é muito importante para indicar o que o aluno vai fazer, né, semanalmente, né? É claro que você já tem a distribuição de horário, né? Toda semana ele vai fazer 5 horas, né? Semana 1, segunda é 5 horas, então as 5 horas ali, dependendo, é 5 ou 4, 5 ou 4 horas, tá bom? E aí vocês colocam resumidamente o que tem de atividade para ele fazer, né? Uma pesquisa, resolução de atividades, leitura de texto, né? Então, assim, vocês coloquem essa informação que é muito importante para o aluno se orientar, tá bom? E mais do que isso, a gente também, quando for fazer as atividades, segmentar essas atividades também, tá bom? Colocar lá a data dessa atividade, né? O período, né, que o aluno vai fazer, porque isso é uma forma de orientá-lo. Então, essa falta dessa orientação foi muito prejudicial na execução de atividades, porque o aluno estava fazendo a coisa no vulto, né? Assim, só pegava e fazia. E aí você criando essa orientação, fica mais fácil para o aluno fazer, tá bom? Por exemplo, segunda, terça e quarta, eu vou colocar aqui 5, 10, 15 horas, né? Aqui eu vou pedir para o aluno fazer vou voltar aqui. Nessa segunda-feira eu vou pedir para ele fazer uma observação, se for por exemplo, né, for geografia ou se for física, né? Eu vou pedir para ele observar, né, o ambiente que ele está, né, fazer algumas reflexões, fazer umas perguntas a um parente dele, né? No outro dia eu vou pedir para ele fazer anotações do que ele viu nesse primeiro dia. Ele vai escrever o que ele conseguiu observar, vai escrever o que ele conseguiu conversar com alguém em busca de informações a respeito do que ele pretendia,
né? Organizar todo esse material e aí colocar uns 2 questionáriozinhos ali para ele fazer, olha, você teve dificuldade em fazer isso, o levantamento disso e daquilo, né? Quais foram os assuntos para lá? Então o professor vai colocando isso aí, vai interagindo com o aluno, né? E na quinta-feira ele finaliza uma produção textual. Na quarta-feira, né? Ele vai pegar tudo que ele fez, né? As pesquisas, tudo, e vai produzir a redação final que vai ser entregue para o professor. Ou seja, já foram 15 horas de aula aqui. E o professor fez o quê? Ele somente colocou um comando ali, né? E aí, é claro, né, fazer a leitura também de algum material base, né, que vai ser a ponta de partida. Vai ser o ponto de partida, é um texto, uma imagem, alguma coisa que está relacionada ao currículo do planejamento do plano de curso, né, que é o conteúdo que ele tem que ser como ponto de partida. Mas com aquele conteúdo de ponto de partida, o aluno vai aí, né, vai ao infinito e além. Tá bom, pessoal? Essa é uma ideia, mais ou menos. Aqui era uma proposta de utilização daquele caderno que a secretaria manda para as escolas, o caderno de diagnóstico. Ele tem um formato bem organizado, né? Por exemplo, em cima, ele mostra aqui qual o que é, né? A atividade, a série, ó, né? Tem um formato bem legal, uma capa que a gente pode estar desenvolvendo com algumas orientações, um gabarito, tá bom? Então, assim, e o gabarito aqui da produção textual, que é muito importante. É importante o professor, o professor vai falar, mas eu vou ter que fazer esses gabaritos, eu vou ter que fazer eu não sei trabalhar com Word, com Excel, e agora? Pessoal, não se preocupem, tá bom? Vocês fazem os procedimentos que o aluno precisa executar, tá bom? Coloquem os recursos na sequência didática de vocês. Quantos gabaritos vai ser para aquela atividade e quantos gabaritos de redação vai ter naquela atividade. Tá certo? Se o professor fazer um módulo de atividade de todo o componente, fala, olha, segunda ele vai fazer uma produção e uma atividade. Terça ele vai fazer outra produção, outra atividade. Não, na semana 1 ele vai fazer uma produção textual e uma atividade. Na semana 2 ele vai fazer pesquisa, vai fazer outra produção de texto, ele vai precisar de outro rascunho e mais atividade objetiva, ele vai precisar de mais um gabarito. E aí o professor vai colocando essas atividades, a quantidade de gabarito que vai ser necessário, né, para aquela sequência de atividade que tem a proposta dele, tá certo? E aí, quando esse documento chegar para nós, eu vou adicionar, de acordo com o que está na sequência didática, né, esses gabaritos dentro da atividade do professor. Tá ok? Lembrando que vocês vão encaminhar para nós o modelo de atividade em PDF. Não se esqueçam, pessoal. A atividade já finalizada é para mandar em PDF, para nós analisarmos. Porque aqui eu faço a manipulação do PDF, eu adiciono páginas e retiro páginas e organizo as páginas. Então, é muito importante que vocês encaminhem em PDF. Esse é o modelo de gabarito, né, na verdade, nós criamos esse modelo aqui para a nossa escola, para a gente trabalhar e ter uma agilidade nesse processo, né, pessoal? Então, aqui vai facilitar muito e vamos ter muita agilidade utilizando o gabarito. A partir do 6º ano, a gente vai utilizar gabaritos, tá bom? Vamos acostumar todos os alunos à utilização de gabaritos, tá certo? Agora, vamos lá. Os pontos positivos desse gabarito. Primeiro, que o caderno de atividade vai ficar para o aluno, né? A gente não precisa mais ter acesso a caderno. A única coisa que nós precisamos ter acesso são os gabaritos, né? Então, os gabaritos vão voltar para a escola. Aqui nós temos 2 gabaritos. Um gabarito fica com o aluno e outro gabarito vem para a escola, né? Ou se tiver 2 gabaritos de duas atividades, né? Vai ter aqui a atividade 1 e a atividade 2. O aluno vai fazer o gabarito da atividade 1 e vai fazer o da atividade 2, né? Aí, se o professor fez um bloco de atividade para 3, 4 semanas,
e aí nessas 4 semanas, cada semana dessa ele vai fazer uma atividade, né? Então, vai ser um bloco para a primeira semana, um bloco para a segunda semana, para a outra semana, e outro bloco desse para a terceira semana, tá certo? E esses gabaritos, quem vai estar fazendo a introdução nas atividades de vocês somos nós, né? Então vocês não precisam se preocupar com isso, né? Nós vamos introduzir esse gabarito nas atividades de vocês, tá bom? Agora vamos ver o ponto positivo aqui desse gabarito. Esse gabarito vai proporcionar agilidade nas correções, né? E também nos acessos. O aluno nos entregando esse gabarito, a gente consegue fazer com que a gente escaneie esse gabarito e encaminhe o professor. Então o professor vai ter uma facilidade, né, de corrigir esses gabaritos mais rápido e trazer esses resultados para a escola também mais rápido através dos mecanismos que a gente pode estar utilizando, tá bom? Lembrando que eu lembrei também do professor para fazer a correção. Esse aqui é um modelo de preenchimento e esse aqui é um modelo de correção do professor, tá bom? Como é que isso vai acontecer? Nós pensamos no seguinte: ao aluno preencher o gabarito, né, o vai ter um gabarito, o seu gabarito oficial, que ele vai fazer o seu, né, mostrando quais são as respostas certas, tá? E aí, o professor vai pegar esses gabaritos com as respostas certas e vai vazar isso aqui, ó, no estilete, vaza isso aqui no estilete, certo? E aí ele vai sobrepor isso aqui, né, vaza essa borda aqui também no gabarito do professor, para ficar mostrando o que está de trás, que é do aluno, tá certo? Então o professor vai colocar o gabarito em cima do aluno e vai observar instantaneamente, né, os resultados desse aluno, somente marcando o que está certo e o que está errado. O professor vai ter uma agilidade na correção extraordinária, tá bom? E nós também teremos agilidade na questão das notas desses alunos, dos resultados, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o momento, para esse vídeo, para não ficar tão longo, que já está bastante, eu espero que vocês consigam estar desenvolvendo aí as atividades da melhor forma possível. Nós sabemos que é muito complicado o momento que a gente está, né? Nós não temos recurso, a escola não tem recurso, estamos sobrevivendo através da respiração, né? Ou seja, nós temos que respirar para aguentar, porque se nós não respirarmos, né, aí a gente sucumbe, tá bom, pessoal? A mesma coisa os professores, nós também estamos diante de uma situação muito delicada da educação e precisamos nos ajudar nesses momentos, tá bom? Nós já estamos recebendo ajuda, né, dos professores que estão se doando, né, aí para fazer essas atividades, pegando complementação conosco, né? Eu quero agradecer aos professores que estão fazendo isso. A gente sabe que todo mundo se ajuda, né? É a escola ajudando um ajudando todos. Então a gente vai fazendo o que a gente pode nesse momento, né? Mas pela uma qualidade. Se a gente não consegue recursos para fazer uma coisa que é o nosso anseio, que é fazer algo de qualidade, né? Mas pelo menos se a gente não consegue esses recursos, né, vamos tentar fazer essa qualidade acontecer de outras maneiras que existe, somente mudando uma estratégia. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos e qualquer dúvida, vão lá no grupo, digitem, coloquem. Esse vídeo vai estar junto com todos os materiais que o professor vão precisar para estar executando aí esse primeiro rodízio, tá bom? O plano de curso de nivelamento e todos os demais situações, inclusive as pagelas, vou estar colocando no site da escola, que estará disponível em breve para todos. Eu agradeço a compreensão de todos. Infelizmente, a gente está fazendo esse planejamento agora, porque teve muita coisa acontecendo. O professor Antônio esteve com Covid, e a gente com esse planejamento todo, né? Inclusive até hoje teve planejamento, né, na secretaria,
e aí as coisas estão um pouco atrasadas, tá bom? Até breve e bom trabalho a todos!